esquecido na praia. Sábado, dia 11 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarão de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. A liturgia deste sábado, da 14ª semana do tempo comum, dia 11 de julho. Nós, nesse dia, também celebramos a festa de São Bento, mas nós vamos refletir um pouco sobre a liturgia. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33, os então chamados ditos de Jesus. Nos versículos 24 e 25, resume-se os temas discursos inteiro de Jesus. Estabelece um elo entre o tratamento que foi dado ao próprio Jesus pelos os que não creem e o que os discípulos também iriam passar. Assim se chamam o chefe da família de Beelzebu, o que não vão chamar os membros da família. Ou seja, se dizem que Jesus expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, o que não dirão então dos seus discípulos, dos que seguem a Jesus? Então Jesus alerta
por tudo que eles iriam e de fato passaram, e nós não estamos isentos, né? O que é mais importante aqui é o que Jesus vai então dizer para eles: não temais, não tenham medo de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus. Ide por todas as cidades, todos os povoados, pelo mundo inteiro, e anunciai: o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está próximo. Aqui serve para encorajar os discípulos a uma confissão destemida em face da oposição, das dificuldades que eles certamente encontraram e que todos nós, de alguma maneira, vamos passar. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que quer seguir Jesus Cristo, vai à igreja, participa das missas, dos cultos, que quer realmente viver na presença de Jesus, ele vai encontrar perseguição, inclusive dentro dos membros da família. Então, os nossos inimigos não serão pessoas, necessariamente pessoas de fora, mas serão pessoas de dentro, tanto de dentro de casa quanto membros da própria igreja. Então, não é porque a pessoa às vezes está dentro da igreja que ela é uma pessoa de Deus, né? Que às vezes está dentro da igreja, mas ainda não é um verdadeiro convertido, alguém que realmente quer seguir a Cristo, quer obedecer o mandamento do amor, amar as pessoas, perdoar, e às vezes estão muito mais ligados a uma ideologia política, a costumes, a tradições, até tradições familiares de origens que não é cristão. Hoje o cristianismo, tanto o catolicismo quanto no meio evangélico, existem pessoas que se dizem cristãos, que se dizem ser de Cristo, mas carrega certas tradições, costumes de antepassados, de outras religiões. Não era diferente do povo de Israel, que depois que sai do Egito, trazem os costumes das religiões pagãs do Egito e de outras regiões também. Inevitabilidade da vinda do reino de Deus e do testemunho dele dado por Jesus. Então serão reveladas a hipocrisia das pessoas, daquelas pessoas que não são de Cristo, que estão entre nós. Lembre que os que nos traem não é o inimigo não nos trai, quem trai é o amigo, ou aqueles que dizem ser amigos, são os que estão entre nós. Então quem traiu Jesus não foi alguém de fora, foi um dos 12 que traiu Jesus. Era um que comia com ele na mesa, que abraçava e que beijava Jesus. Então quem nos trai são pessoas de dentro da nossa casa ou do nosso convívio. Então muitas vezes o inimigo está junto de nós. São pessoas que estão no nosso convívio. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. Então tem muito cuidado, por exemplo, com o que fala, para quem fala. Então tem certas coisas, porque às vezes está no convívio com a gente confia e depois descobre que aquela pessoa não é de confiança. O segundo dito apela para o cuidado de Deus pelos discípulos de Cristo. Os adversários podem destruir o corpo, mas não podem destruir a alma. Então, não temais aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Um outro dito apela para o juízo final diante de Deus, que será baseado na fidelidade dos discípulos de Jesus durante os conflitos que fazem parte da sua missão. Aqueles
que der testemunho de mim diante dos homens, eu também, no dia do juízo, defenderei na presença do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai no dia do juízo. Então, no momento do tribunal de Deus, aqueles que foram infiéis, aqueles que negaram a Cristo, não terá a defesa de Cristo, não terá Jesus como advogado para nos defender. Então, esse dito ou atribuído a Jesus. Preste atenção, então, que os discípulos foram enviados por Jesus e Jesus prepara eles para os conflitos que eles iriam encontrar, pessoas que não iriam recebê-los em casa, cidades e povoados que iriam expulsá-los da sua cidade, e seriam presos e no final seriam mortos, como de fato todos eles morreram por causa de Cristo. Mas Jesus diz: não tenham medo, sejam fiéis, aqueles que perseverarem até o fim será salvo.